agora nós vamos falar de um outro espetáculo, o pessoal que está aqui comigo, que é o Sonho Americano. Vou trazer aqui os meus convidados, Luiz Carlos Chequia. É Chequia, estou falando certo, Luiz Carlos? Tem que abrir seu som. É Chequia. Chequia. Isso. Bom, é que nem o meu, né? Que é Mark. É verdade. Flávio Passos, tudo bem, Flávio? Bem-vindo aqui. Tudo bem, Isabela, e você? Obrigada. E o Gabriel Santana, bem-vindo, Gabriel. Opa, muito obrigado. Nós vamos falar de um espetáculo chamado O Sonho Americano. Conta pra gente do que se trata o sonho americano, que, aliás, nós estamos vivendo um momento tão conturbado com relação ao sonho americano, né? Eu acho que nunca vivemos um período tão complexo quanto esse, e acho que é oportuno a gente falar. Quem conta? Quem fala? Luiz? É ele mesmo, é você, Luiz. Então, abre seu microfone. Ser. Bom, a peça, ela é ambientada, né, no período mais duro da ditadura militar, lá no início dos anos 70, e ela aborda uma relação familiar que envolve uma senhora chamada Antônia, uma professora de ensino fundamental, de ensino básico, né, viúva, e que mora com a filha Beatriz. E a Beatriz que tem o sonho americano, a Beatriz que deseja ir para os Estados Unidos, ela prestou um exame para estudar em Harvard, fazer uma pós-graduação em Harvard, ela está esperando esse resultado. E numa determinada noite aparece na casa o Bento, que é o primo da Beatriz, né, o sobrinho da Antônia, um primo adotivo, mas que tem a mesma idade que a Beatriz, eles cresceram juntos como irmãos, praticamente, e o Bento ele é recém-ingresso na luta armada, só que na primeira ação que ele vai participar, dá tudo errado e ele é perseguido pela polícia, ele vai se esconder na casa da tia, né, da tia e da prima. E aí começa uma noite de conversa sobre memórias de família, que dialogam também com a realidade do país. Cada uma das personagens representam, né, são alegorias de um posicionamento político que havia na época. Então, o Bento, que é o revolucionário, a Beatriz, que então vamos largar tudo e fugir para os Estados Unidos, a Antônia, muito conciliadora, e essa noite é muito, muito agradável, muito feliz. Fazia tempo que o Bento não aparecia em casa. No entanto, em algum momento, a presença do Bento começa a assustar a Beatriz, porque ela pode perder a bolsa dela, o que ela imagina, né? Que se o Estado descobre que eles acobertaram um fugitivo da polícia. Então, essa relação familiar, que no primeiro momento é toda cheia de amor, de afeto, de acolhimento, se torna também um risco, uma possibilidade de uma delação, enfim, né? O sonho americano pode se sobrepor aos nossos familiares. Então, é isso que a peça tenta estabelecer, essa conexão, né? Usar aquele cenário como uma alegoria dessa situação. Mas é claro que a peça também estabelece, e esse é o objetivo da peça, estabelece as conexões com o que a gente está vivendo no Brasil atualmente, né? A ascensão da extrema-direita, uma extrema-direita muito americanizada, vamos dizer assim, né? Assim, lembramos a imagem do Bolsonaro prestando continência para a bandeira dos Estados Unidos, né? Que eu acho que ela é bem representativa, representativa de toda essa situação. Usando o bonezinho, né? Make America Great Again, né? Quer dizer, é um absurdo isso, o tal do bonezinho. Né? E esse texto é seu, né, Luiz? E direção sua, mas ele tem algum caráter biográfico ou não? Ele é uma criação, uma ficção? Ele é uma ficção, mas, ao mesmo tempo, é interessante isso. Eu sou historiador de formação, né? Eu trabalho com teatro, mas a minha formação acadêmica é em história.
enfim, fiz pós-graduação, né, mestrado, doutorado na área de ciências humanas. E eu tenho uma pesquisa sobre o teatro feito, eu sou da cidade de Osasco, feito aqui em Osasco nos anos da ditadura. A gente teve uma cena teatral da cidade muito interessante na época, né? Um funcionamento político muito interessante. Então, na verdade, ela tem uma questão na peça que muito daquilo que foi vivido por militantes naquela época, daqui de Osasco, militantes e artistas daquela época, se tornou parte da peça, né? Então, eu conversei com todo mundo, eu tenho artigos, né? Eu desenvolvi alguns artigos sobre o teatro daquela época, e eu aproveitei esses artigos para trazer elementos para a peça. Então, as pessoas, o Lamarca foi daqui de Osasco, o Zequinha, o meu primeiro professor de teatro foi alguém que lutou, né, na época, que é o seu Inácio Gurgel, o Rubem Pignatari, que está no elenco, né? O Rubem é uma figura extraordinária, também é uma das pessoas que entrevistei. Então, não é, evidentemente, autobiográfico, não é biográfico de uma pessoa em particular, mas na peça tem muitos elementos que compõem a história de pessoas que estiveram naquela situação, naquele momento histórico. É interessante, né? Porque em termos históricos foi ontem, né? A gente está falando de algo muito próximo, só que até não sei, vocês são talvez um pouco mais jovens, né? Eu, por exemplo, eu cheguei a vivenciar, eu cheguei a fazer peça para censura. Cheguei a apresentar ainda, estamos falando de 88, 87. Ainda teve, olha, a gente olha, já tinha tido, já tinha encerrado, mas ainda tinha um finzinho dessas apresentações, né? Já era uma coisa mais pro forma, assim, tá, apresenta e tal. Mas eu cheguei a fazer, eu tenho 56 anos, então é uma coisa que se estendeu ainda até muito recente, né? E a gente também está vivendo, de certa maneira, eu acho que a gente também está, querendo ou não, a gente está revendo o nosso processo histórico, né? Com tudo que aconteceu, com essa tentativa de golpe, que graças a Deus não deu certo, porque se tivesse dado certo, esse canal, por exemplo, não existiria mais, né? Talvez nem a nossa classe, né, Valéria? Com certeza. Talvez nem a nossa classe. E até o próprio filme Ainda Estou Aqui está trazendo também esse conhecimento para gerações mais novas, que nunca viram, inclusive até para os americanos. Parece que está um sucesso enorme lá, e eles também estão revendo, estão olhando até a própria situação atual deles, enfim. Então, eu acho que é um elemento muito importante esse repensar, né, ciclicamente a nossa história, né? Diga lá, Flávio, fala um pouco, então. Não, eu acho que é urgente para a gente falar sobre esses temas, né? Porque o Brasil nunca fez as pazes com a própria história. Você pega outros países que passaram por processos ditatoriais, como, por exemplo, a Alemanha. Vamos pegar aqui, né? A gente está falando desse mundo hoje onde existe uma onda, né, de uma extrema-direita que se fortifica e uns nacionalismos que levam, né, para esses governos, né, mais antidemocráticos, governos que tentam levantar muros em torno de si mesmos, né? A Alemanha nazista é criminalizada hoje em dia na Alemanha, né? Você não pode livremente, não existe essa coisa que as pessoas tentam defender estupidamente aqui no Brasil, que é essa coisa da liberdade de expressão irrestrita, né? Eu estou manifestando preconceitos, eu estou defendendo crimes, eu estou em nome da liberdade de expressão. Países que fizeram as pazes com a própria história não permitem isso, né? A Alemanha criminalizou isso. Você tem o Chile com uma lembrança muito forte do que aconteceu, o Chile citado no nosso espetáculo, inclusive, né, no texto do Luiz. Então, é urgente. Eu lembro que eu conversei com o Luiz, com o Gabriel, depois que eu assisti Ainda Estou Aqui. Eu assisti 2 vezes, inclusive. Eu fico muito feliz em ver o filme ganhando o mundo, né? A Fernanda sendo reconhecida no mundo inteiro. É maravilhoso. É bom demais ser ator e artista nesse momento, né? Que a gente poder ver e conviver
conviver não, mas assim, viver na mesma era que Fernanda Torres e ainda estou aqui sendo exaltado pelo mundo inteiro. E eu lembro que eu conversei com o Luiz e falei assim, cara, tem muita coisa parecida com a nossa peça ali no filme. E o Luiz me falou um negócio muito interessante, ele disse assim, Flávio, quando artistas diferentes, sem conversar, falam sobre o mesmo tema, é que a gente está respondendo perguntas que estão sendo feitas pela sociedade nesse momento, né? São pautas que estão sendo debatidas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, a gente apresentar isso. E eu estava acompanhando o seu papo com o pessoal do Culpa, agora há pouco, né? A gente tenta também trazer para as pessoas esse debate, né? Porque se você vai para o campo da política, do presidente, da ditadura, se você vai para o campo de a ditadura é ruim e o povo é bom, é muito fácil da pessoa rejeitar aquilo, né? Agora, se a gente vai para um lado que nem a gente tenta aí no espetáculo, de trazer para o seio familiar, né? É uma tia, é uma mãe, é uma filha, é uma prima, é um primo que é um meio-irmão, que cresceu junto. Aí acho que você toca a pessoa num ponto diferente. Então é por isso que eu defendo que o nosso espetáculo tinha que ser visto por todo mundo. Vamos lá, convite para todo mundo assistir. Já vamos adiantar o serviço. Aonde que a peça está em cartaz? A gente está em cartaz no Teatro Estúdio Eleni Guariba, na Praça Roosevelt, aqui em São Paulo. Tem um estacionamento à porta do lado, para quem não quiser ir de transporte público. Na Roosevelt é muito fácil, com acesso de metrô, de ônibus, mas para quem quiser ir de carro, tem um estacionamento literalmente na porta ao lado. E aí os aplicativos, enfim. Então a gente está sábados e domingos, sábados às 20 horas, domingo às 18, é isso, Luiz? Eu sempre erro domingo, então por isso que eu quis... 19, domingo às 19. 19. Tá vendo? Errei de novo. Às 19, então. Sábado às 20, domingo às 19. No estúdio Eleni... Teatro Estúdio Eleni Guariba. A Eleni Guariba, que é um dos símbolos da resistência, né, antiditadura do nosso país. É inclusive um motivo de orgulho para a gente ocupar aquele espaço, que foi um espaço que reuniu guerrilheiros, pessoas combatentes, resistentes contra a ditadura. Então, para a gente é muito simbólico estar ali também. A Dulce Muniz, né? A Dulce Muniz. Exatamente. Foi muito legal a entrevista com ela, e ela é a criadora aí desse espaço, né? Então, muito, muito legal, tudo a ver. Diga, Luiz. Eu só ia comentar que o próprio nome, né? A Eleni Guariba foi uma militante, né, que foi assassinada pela ditadura, né? O corpo dela nunca foi encontrado. Então, para a gente é muito simbólico ocupar aquele espaço. O espaço é gerido pela Dulce, que é fantástica, enfim. Tem todo aí um universo muito interessante para a gente, que tem a ver com a resistência, né? A resistência à ditadura e aqueles que tentam, que clamam pela ditadura ainda hoje. Exatamente. Muito bem, Gabriel, palavra para você. Fale um pouco do espetáculo para a gente aí. Eita, sem nenhuma pergunta, assim, no seco, de improviso? Não, podemos perguntar, por exemplo, que a gente estava falando agora dessa questão de rever esses momentos históricos, né? Quer dizer, não sei quantos anos você tem, mas é jovem. Então, conta pra gente 25. Um pouco. Quantos anos você tem? 25. 25, então. Do seu ponto de vista, do ponto de vista da sua geração, como é que você entende esse conhecimento do que foi, né, a ditadura militar aqui no Brasil? Como é que você vê a importância de espetáculo? Nossa, pergunta complexa. Eu acho que a história tem um lugar muito delicado, que a história sempre é contada pelo lado vencedor de alguma guerra. Isso cria uma dialética, né? Uma ambiguidade muito delicada de ser analisada. E aí, quando a gente analisa que, graças a Deus, o nazismo perdeu a Segunda Guerra Mundial, o lado vencedor, que é o lado americano, é dito como herói independente das circunstâncias que ele é posto. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, existem poucos anos, se é que eu não tenho dado, eu vi esse dado, mas eu esqueci, agora não tenho de cabeça,
mas desde o final da Segunda Guerra Mundial, existem poucos anos que os Estados Unidos não estão invadindo algum país com fins militar, e mediaticamente dizendo que é por qualquer motivo que seja, mas no final Acho das que não contas é cabe sempre numa por... mão. Acho que não cabe numa Não, mão. Eles já então, talvez, eles, talvez caiba em uma mão. se couber, né? Então, a gente estava num movimento de Guerra Fria, né? Tipo, capitalismo versus comunismo, Oriente versus Ocidente. E aí a Fernanda Torres vem com uma fala muito importante, muito legal nessas entrevistas que ela tem feito agora para a corrida do Oscar, que é falar que os Estados Unidos tiveram, sim, completa influência em todos os regimes ditatoriais da América Latina. Eles tiveram influência, mão, dinheiro investido, estratégia militar, estratégia econômica, tiveram as razões deles para fazerem as coisas como foram feitas aqui no Brasil. E aí, como eles são ditos como certos universalmente, né, os grandes imperialistas, já ouvi de cientistas políticos falarem antes o imperialismo com os Estados Unidos do que o imperialismo com a China, como se tivesse alguma supremacia que fosse melhor do que a outra. Estou nem falando aqui sobre comunismo e capitalismo, né? Por mais que eu tenha minhas convicções aqui com a bandeira vermelha, tamo junto. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que há propositalmente, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, uma vontade de apagamento histórico sobre regimes militares ditatoriais que ocorreram na América Latina, porque isso de alguma forma pode corroborar para que a gente tenha que reanalisar toda a história desde uma possível Segunda Guerra Mundial, desde o fim de uma Segunda Guerra Mundial, e mudar uma ideologia mundial, um movimento mundial. Você vai acabar gerando muitas consequências, né? Teremos muitas consequências. E quais seriam elas? A quem a gente estaria agradando e a quem a gente estaria não agradando. Então, apagar a história de um país, apagar a história de um povo, é tornar possível com que genocídios, com que catástrofes, com que governos ditatoriais, governos antidemocráticos, sejam possíveis de voltar. Então, eu lembro muito na escola, tipo assim, estudando Idade Média, estudando ditadura, estudando nazismo, falar, mano, como é que a galera deixou isso chegar nesse nível, sabe? Ninguém tava vendo o que tava acontecendo, e aí eu olho para hoje e falo, cara, mas tá voltando, saca? Tipo assim, as coisas que estão acontecendo na Europa, tipo, partido de extrema-direita neonazista voltando a ter força na Alemanha, Elon Musk apoiando partidos de extrema-direita. Aí a gente analisa a história do Elon Musk, você vê que o pai dele assumiu que as jazidas deles de diamante tinham força análogas à escravidão. Aí no discurso dele ele faz um gesto neonazista. E aí a galera acha que isso tudo é coincidência. Por quê? Porque não tem... Eu quero acreditar que o porquê que as pessoas não conseguem entender as coisas óbvias, porque não tem um conhecimento básico da história, do seu passado e do passado do mundo. Ou quando tem, é muito enviesado. Então, acho que falar sobre o período da ditadura militar no Brasil é importante porque a gente consegue... Se a gente não entende o nosso passado, a gente não consegue entender o nosso presente. Se a gente não consegue entender o nosso presente, o futuro está ferrado, junto com toda essa pouca noção histórica e de abstração que a gente pode ter do momento que a gente está vivendo no agora, né? Então, eu acho muito importante a peça que a gente está fazendo, e eu fiz um puta discurso profundo e etc, etc, mas no final das contas eu concordo muito com o que o Flávio está dizendo. Não se assuste, galera que está aí assistindo a gente não vai falar disso tudo dessa maneira que eu estou falando agora. A gente fala de uma maneira leve, que você vai poder rir, se divertir, chorar, se emocionar, ficar bravo com alguns, concordar com uns, discordar de outros. Então é uma história que, apesar de ser embasada, assim, em muito conhecimento que o nosso diretor e dramaturgo, Louis Kecker, tem de toda a trajetória acadêmica dele, de todo o estudo que ele tem de anos sobre a extrema-direita no Brasil, no mundo, todo o conhecimento histórico que ele tem, é uma história de uma família de classe média que tem seus sonhos, tem as suas dificuldades, tem os seus objetivos,
tem os seus valores, e isso tudo é posto à prova, assim como na minha família eu amo todos eles e poderia enumerar 1 milhão de coisas positivas de cada um. Eu também tenho aquele momento que eu quero matá-los porque eu fico com raiva do que eles estão falando, fazendo, dos erros que eles estão cometendo, ou de uma visão que eles têm diferente da minha. Então, acho que no final das contas o sonho americano é isso, é o sonho de uma família que é atravessada, infelizmente, pelo período da ditadura, mas é o como as pessoas se relacionam nesse núcleo familiar. Maravilha, maravilha. Não, e é interessante também porque, na verdade, a gente não interage com o mundo. Essa ideia de que a gente tem um livre-arbítrio é uma grande ilusão, porque, na verdade, você é o que você é constituído aí, né? Tem todo um arcabouço aí que constitui a sua vida e as suas opiniões. Isso não, você nasceu dentro de uma estrutura, e essa estrutura você vai carregar essa estrutura. E eu acho que... Inclusive, né? Hã? Você nascer homem, você nascer mulher, você nascer branco, você nascer preto, você ser heterossexual, bissexual, homossexual, isso, só a forma que você é também já determina muito. A gente não está nem falando de país, de classe social, né? A gente está falando do básico, do mínimo. A pessoa bate o olho e ela vê. Eu acho que são essas construções. A gente tem um programa aqui que é o Revolução Molecular, que eu faço também, que a gente trabalha muito com esquizoanálise, que é essa construção das subjetividades sociais, né? Então, quer dizer, nós aqui, 3 homens e uma mulher, aqui já tem uma ruptura, entendeu? Nasceu menina, pá! Senta direito, fecha a perna, põe rosa, faz não sei o que lá. Tem toda uma dinâmica que você é obrigado a viver. Mesmo que depois você vá romper com isso, né? Mas você é impregnado. Por exemplo, eu tive uma boneca que se chamava Amelinha, cujos apetrechos eram um espanador, uma vassoura, uma tábua de passar. Acho que era isso. E ela vinha com um avental. Você acha que isso é um brinquedo que se dá para uma criança? Não, e o menino, enquanto isso, está com carrinho, está com boneco, né? Aventura, coisas. E a mulher vai lá cuidar da casa. Então, ainda chamava Amelinha. Então, quer dizer, isso está dentro de uma estrutura, né? Então, acho que assim, vocês estão pegando um espetáculo que está dentro da década de 70, quer dizer, uma ruptura grave, um momento auge aí, um dos momentos, né, auges da violência na ditadura militar, e em contraponto com essa idealização do sonho americano, que está constituído na nossa subjetividade. Nós todos aqui fomos criados nisso, né? Acho que eu e o Luiz, talvez aí com aquela coisa da Guerra Fria, né? O medo da explosão da bomba, tinha esse medo, assim, a gente tinha medo de morrer mesmo, que agora está voltando. Mas, quer dizer, a história é cíclica, né? É complexa isso daí. E eu brinco que eu posso ter todas as minhas críticas aos Estados Unidos, mas uma coisa que eles sabem fazer bem é vender a cultura deles, né? Porque no mundo inteiro a galera quer ir para lá, acha que lá são as mil maravilhas, que ninguém passa fome, que não tem corrupção, que a saúde é maravilhosa. Imagina, nem a Fernanda brincou isso, né? A Fernanda brincou isso no Jimmy Kimmel, né? Ela falou assim: se tem uma coisa que vocês americanos sabem fazer é vender a cultura de vocês. Exatamente, ela invadiu todas as outras culturas, né? E até ela se mescla até, né? E tem coisa que a gente acha que é nossa que não, é puxado deles, né? Então, muito interessante. Eu vou passar a palavra aí para o Luiz e vou também colocando algumas fotos para vocês darem para você comentar, Luiz, tá bom? Legal. E falar mais coisas que você queira falar. Algo que eu queria comentar, enquanto você está organizando as fotos, você falou agora sobre subjetividade, né, subjetividade social, e eu acho que na verdade, assim, esse é o mote da peça, né? Como que se forma essa mentalidade ultraconservadora da pequena burguesia, né, da classe média brasileira, porque, no fundo, é disso que a gente está tratando a peça. O Gabriel usa muito um termo, que às vezes as pessoas acham estranho, mas eu acho que é muito, que o Gabriel fala assim, a gente humaniza todo mundo na peça. Mas humaniza no sentido assim, a gente não trata os personagens como esse é bom, esse é mau, esse tem o chapéu branco, esse tem o chapéu preto, mas, na verdade, assim, entender como que a Beatriz, ao mesmo tempo,
é a prima carinhosa, como é a prima que pode delatar, né? Como é que se forma essa subjetividade, né, da extrema-direita reacionária na cabeça dela. Aqui eu vou comentar as cenas aqui. Aqui está o Flávio lá atrás e o Rubem Pinhatari em primeiro plano. Eles fazem 2 torturadores. O Flávio faz um torturador 2 chamado... policiais, Luiz. 2 policiais, né? O Flávio faz o Neto. O Neto, ele é um jovem policial do DOPS, formado em psicologia, cientificista, que é apaixonado por histórias em quadrinhos, histórias de super-heróis, né? Do Batman, do Super-Homem. E o Tobias, que é o personagem do Rubem, é um policial das antigas, né? Que ele fala que prende o comunista desde a época do Dr. Getúlio, né? E ele é um fanático por histórias de cowboy, né? Então ele tem uma frase que muita gente sai da peça dizendo que essa frase é emblemática, que é o Brasil precisa de cowboys, né? Então, é outra fantasia, né? Cowboy. Exatamente. Aqui está a Camila, que faz a Beatriz, né? Sendo interrogada aí pelo Neto, né? Então, a Beatriz é uma coisa que eu acho que é interessante na peça, porque quando nós estávamos no ensaio, a Camila, né? Ela falava assim, eu perguntei para ela assim, a Beatriz é uma personagem má? Falei, não, a Beatriz, ela é uma personagem boa, só que quando as coisas endureceram, ela teve que tomar decisões, e aí ela tomou más decisões. E quando ela toma essas más decisões, ela é posicionada politicamente, e às vezes não tem volta, né? Nesse aspecto, tem muitas vezes tem questões das próprias pessoas, né? Questões pessoais que fazem com que ela reaja acusando o outro, né? Ou denunciando o outro. Eu acredito que a luta de classe, o acirramento da luta de classe nos posiciona politicamente, né? Então, aquele seu tio que virou bolsonarista, ele não é um cara mau, mas a questão política o reposicionou, né? Então, ele não é um cara mau em si, ele é um cara que foi reposicionado politicamente, e aí ele faz as escolhas dele que podem ser muito más. Aí é o Bento, né, que é... Oi, quem ia falar? Não, pode terminar. Aqui é o Bento, né, que é interpretado pelo Gabriel, e a Cris Bordin, que faz a tia, né, a Antônia, no momento em que ele está chegando em casa, bem no comecinho da peça, né, em que ele está falando que está na luta armada e tal, e está contando para ela a situação dele. Podem falar, podem comentar. Eu não vejo vocês, tá? Quando eu estou legal. Eu não consigo ver vocês. Essa cena é incrível, né? Porque o Rubem Pinhatari, ele é um ator que tem uma história no teatro de São Paulo, do país, extraordinária, né? Então, ele começou o teatro nos anos 60, foi perseguido pela ditadura, teve que, né, driblar a censura para poder montar espetáculos. Essa história é maravilhosa, inclusive. A história dele é incrível, né? E o Rubem, depois ele se tornou diretor de teatro. E aí eu estou escrevendo a biografia dele, em algum momento ele falou assim, que minha vontade é voltar para os palcos. E bem no momento que nós estávamos iniciando a produção, eu falei assim, Rubens, pode vir. Ele é um ator de 83 anos que tem um vigor de adolescente em cena, é incrível, né? E o teatro dá isso, né? O teatro dá essa energia. Ele faz, é incrível, né? Aqui o Rubem. Puma até hoje tem um pulmão melhor que o meu. E fuma. Não fuma pouco, não. Não. Isso não é um incentivo a se fumar, viu, gente? Não fume, não fume. Cigarro faz mal, não siga esse exemplo. Aqui uma das cenas mais tensas da peça. Maravilha, muito bom, gente. Acho que eu peguei, acho que essa é a última. O que é interessante, Valéria, eu acho que na peça, o Gabriel já pincelou sobre isso, a peça não tem bonzinhos, né? Sim. A peça ela não tenta criar uma ideia, como foi comentado, né, sobre a peça anterior, né, o Culpa, que, aliás, que baita entrevista você fez e que baita grupo legal o pessoal do Culpa, viu? Muito bom. Tenho vontade de ver o espetáculo. Também. Assim como eles comentaram em algum momento ali na entrevista, né, que não tem um discurso panfletário, o que a gente evitou de fazer
era fazer um discurso panfletário. É óbvio que quem vai assistir essa peça é quem já tem um pensamento mais à esquerda, um pensamento mais progressista, a gente sabe disso. Mas a ideia era fazer um espetáculo que fosse aberto a qualquer pessoa. Então, já foi bolsonarista assistir a peça, já foi gente de direita assistir a peça. Inclusive, óbvio que comentários maravilhosos no final. É óbvio que as pessoas sabem, vocês fizeram uma peça ideológica, é lógico, a gente sabe disso, né? Mas é uma peça que a gente queria deixar claro, e eu acho que a gente foi bem, a gente conseguiu isso, que é assim, todos somos humanos e tomamos decisões, né? Ninguém é bonzinho a priori e ninguém é malvadinho a priori, né? A questão é a luta política e como a luta política impacta na nossa vida, né? Como se você não estiver prestando atenção, você pode ser arrastado pela situação. Então, posicionar-se politicamente precisa ser um ato consciente, né? A construção de uma sociedade justa, igualitária, enfim, ela tem que ser um ato consciente, ela não vai acontecer pelo sabor dos acontecimentos. E se você não tiver consciente, a sua família é arrastada nisso. Acho que essa é a grande mensagem que a gente tentou colocar e a gente trouxe, que a gente coloca em cena com essa peça. Ô, Valéria, eu posso só colocar um negócio? Eu acho que, assim, a gente está aqui falando sobre os nossos debates, as nossas ideologias, o que a gente pensa enquanto seres humanos, enquanto artistas, né? É claro que dentro da Companhia Teatro dos Ventos, da qual eu, Gabriel, Rubem e Cris, a gente está tendo um prazer enorme de colaborar, de estar junto nesse processo do sonho americano. Nós todos nos inclinamos mais à esquerda, somos pessoas mais posicionadas e alinhadas com os interesses do povo, com o interesse comum, de uma forma geral, né? Mas, assim, tem essas camadas no espetáculo, óbvio, a gente fala sobre ditadura, a gente fala sobre política, a gente fala sobre repressão policial, sobre a violência, sobre o lado feio da ditadura, né? Sobre o lado que muitas vezes as pessoas que defendem hoje em dia querem que a gente esqueça, querem jogar para debaixo do tapete, né? Mas é uma história. Então, assim, as pessoas também conseguem se emocionar, as pessoas também conseguem se divertir, tem espaço para risada, tem espaço para choro, tem espaço para romance, tem espaço para teatro também. Então, a gente, quando vem num papo desse aqui, né, que a gente, adotando uma coisa que eu amei, porque assim, eu sou jornalista de formação, certo? Passei 11 anos da minha vida exclusivos ao jornalismo. Mas hoje em dia me revelei ator, né? Tive esse chá revelação de ator, de artista. E eu tenho pegado alguns termos do mundo das artes que eu adoro, né? Tem o transbordar, tem o ser atravessado, né? E hoje em dia uma coisa que me pegou muito, que eu aprendi recentemente, essa coisa do emburacar. A gente está aqui emburacando, né, na seara política do nosso espetáculo, mas é um espetáculo de teatro, gente. Eu acho que o Brecht, ele é muito feliz, né? Bertolt Brecht, um dos grandes dramaturgos da história, né? Ele é muito feliz quando ele diz que o teatro, ele também tem que ter a preocupação de ser entretenimento, de ser divertido, sabe? A gente não pode... Porque se você vem com esse discurso que a gente está vindo, de ditadura é ruim, você tem que ser consciente, você tem que estudar política, você afasta o cara que está te assistindo. A gente conta a história de uma família, a gente apresenta o cenário, a gente apresenta pessoas trabalhadoras. A Beatriz fala isso em diversos momentos, né? A personagem principal da peça, interpretada pela Camila. Pô, eu não aguento mais ter que trabalhar, botar um sorriso no rosto, fingir que tá tudo bem. Pô, quem é o brasileiro que em 2025 não se identifica com essa frase? O trabalhador assalariado que pega ônibus, que pega condução, que pega metrô, sabe? Que pega uma linha vermelha, CPTM, que a gente vê todos os dias nos telejornais, a pessoa tendo que andar a pé no trilho, porque o serviço público não tem a capacidade de garantir um serviço mínimo de transporte, né? UPA, UBS. Normalmente são as linhas privadas, viu? Mas, assim, as que quebram são as privadas. Não, então, mas hoje esse pensamento liberalista que existe no Brasil e no mundo, quase tudo é privatizado. O que sobrou de público nos grandes serviços? Nada. Ou tudo está quase meio a meio ali nesse setor híbrido. Então, só para concluir, tipo, a gente fala sobre isso, a gente tem isso que a gente teve aqui agora, né? Da gente fazer uma criticazinha ali ao governo, ao sistema que a gente vive, mas o sonho americano
é sobre pessoas, o sonho das pessoas, é o sonho do trabalhador. Não está errado o trabalhador querer ir para a Disney, querer ir para os Estados Unidos, querer ter o seu próprio sonho americano, né? O Luiz e eu, a gente brinca muito, a gente fala sobre que, tipo, a gente não é contra o sorvete caro, a gente não é contra o restaurante caro, a gente é contra o fato disso ser limitado a um grupo pequeno de pessoas. A gente queria que isso fosse para todo mundo. Então, é para esse cara que a gente fala. Eu acho que essa é a grande mudança aí de mundo, né? Olha, eu já extrapolei todos os horários, gente, eu vou ter que encerrar, passei quase 12 minutos. Mas, assim, acho que a peça ela é muito interessante. Vou deixar aqui as informações do serviço para vocês assistirem, tá? Inclusive, no Teatro Estúdio Eleni Guariba e a da Dulce Muniz, a gente fez aqui uma entrevista, 5 Mulheres e um Destino, a gente fez com ela. Então, quem não viu, é só entrar na playlist aí, que agora a gente tem playlist do Cultura. Então, é isso. Olha, muito obrigada, Luiz Carlos, Gabriel, Flávio e todo mundo assistindo o Sonho Americano. Fica em cartaz até? Até o dia 30 de março. Então tem tempo para ir, mas já vão já. Tem tempo para ir do Mosca, que fica deixando para o fim, aí vai esgotar os ingressos, gente. O ator é um bicho que precisa do público, então a gente quer sempre vocês. Vai mais de uma vez. Isso, exatamente. Olha, só uma coisinha rapidinho. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Simpla, então é só procurar o Sonho Americano na plataforma Simpla, ou na bilheteria do teatro. A gente abre a bilheteria sempre 1 hora antes do início de cada apresentação. Podem ser adquiridos no dia também. Companhia Teatro dos Ventos SP, no Instagram. Maravilha. No Instagram, vai estar tudo aqui na legenda, o link também, tá bom? Obrigada. Obrigadão, viu? Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Nos vemos a semana que vem com mais um Cultura 247. Tchau, pessoal. Tchau.